Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntas lá no Insta sobre o meu cursinho terceirão, toda a minha experiência e tudo mais. Então tem bastante gente que me pergunta, que quer saber sobre terceirão, medicina. Então eu resolvi fazer um vídeo pra daí eu poder, na verdade, tentando concentrar todas as respostas num lugar só. Então é basicamente isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou colocar ele aqui. Você pode me achar lá e se precisar de qualquer ajuda, apoio emocional, qualquer coisa, eu tô sempre muito aberta pra isso por lá. Então é isso, galera. Vamos começar. Como deixar a matéria em dia é a primeira pergunta aqui da enquete. É um negócio que assim, de uma forma geral, como que a gente estuda no cursinho, ainda mais pra medicina. Você tem 5 a 6 aulas por dia. A gente tinha 6. Tá, eu perdi completamente as contas, eu nem lembro mais qual que era. Eu acho que a gente tinha 6 aulas por dia. Eu tenho quase certeza que era isso. E... ah, sim, o equivalente a 6 aulas, mas na verdade eram 3. Eu acho que é isso. Mas enfim, então a gente... só que a matéria era bem densa no meu segundo cursinho. Então assim, eu fiz terceirão num cursinho. Era tipo assim, a galera do cursinho e do terceirão faziam juntos. E daí depois, os meus 2 anos de cursinho, já respondendo aí quanto tempo eu fiquei tentando, foram 2 anos de cursinho. Foi num cursinho que pegava mais pesado, ele era específico pra medicina, então a especialidade era tirar o osso da galera mesmo. Então assim, tirar o osso, tirar o couro. Como eu deixava a matéria em dia, era que, de uma forma geral, a gente tinha várias questões pra fazer. Então, na maioria dos cursinhos, a forma que é sugerida pra estudar é por meio das questões. Então, você estuda um pouco e daí faz as questões com relação àquela matéria. O que é o ideal, realmente, se você já não tá um bom tempo fazendo cursinho. Se você estava um bom tempo fazendo cursinho, eu já sugiro você focar mais nas matérias, já ir direto para as provas, para as apostilas de prova, que tem as provas concentradas e tudo mais, que já é algo mais focado pros detalhes, né? O que falta são alguns detalhezinhos, não falta aquela coisa mais densa, mais grosseira da matéria. Então, assim, como... de uma forma geral, as questões, como a gente costuma estudar, os professores passavam muitas questões. O que eu fazia? A nossa apostila as questões eram divididas, eram basicamente graduadas por dificuldade. Então, eram divididas em 3 formas, se não me engano. Então, tinham as bem fáceis, que era só pra você ver se você tinha realmente entendido a matéria. Daí, depois... pra trabalhar melhor e já era ok, e daí as outras eram avançadas e às vezes até discursivas. Então o que eu fazia? Eu fazia um pouco de cada. Ai, Duda, mas eu vou me sentir mal, eu quero fazer todas as questões. Pode fazer, mas assim, você quer pôr a matéria em dia ou você quer fazer todas as questões? Uma coisa muito importante é você equilibrar todas as matérias. Você não pode deixar uma matéria de lado e focar muito com relação à outra, porque a outra uma hora vai emperrar porque você tá focando muito nela, e essa aqui que fica de lado, por mais que você saiba muito sobre ela, ela vai ficar meio ruim. Então, o que eu sugiro é fazer um pouco de cada questão. Então, foca na parte teórica e vai na prática um pouquinho de cada questão. Se você já tá acertando bem, continua. Se não tá, foca um pouco mais, porque querendo ou não, você tem que se doar bastante pra isso. Então, assim, não é pra você fazer um pouco de cada e parar de estudar às 6 da tarde. Então, né, tem que ter bom senso. Lógico, se você quer parar às 6 da tarde, é um direito seu, só que daí você também tem que aceitar que tem gente fazendo mais, e não é um mais surreal. Eu não tô falando pra você estudar até meia-noite, 1 hora da manhã. Nunca recomendei isso e não vai ser agora que eu vou fazer. Mas tem que um pouquinho mais, entendeu? Então vai lá, 8, às vezes 9, toma banho, dorme e segue a vida assim. Eu fazia isso,
Às vezes eu ia um pouco mais, quando eu tava no ritmo mais pesado, eu até ia até 11h30, meia-noite. Mas era extremamente raro, não é algo que eu recomendo muito. Como você se manteve motivada? Assim, no meu último ano, eu sinto que no último semestre eu não me mantive motivada. Zero motivação, eu nem sabia por que eu tava estudando pra fazer medicina. Eu tinha perdido completamente o sentido de viver e eu não era mais o que eu queria e eu tinha pirado a cabeça. Lógico que isso é muito da exaustão e é muito das questões que acabam acontecendo na vida, mas é assim mesmo. Eu quero só dizer que os barulhos lá fora vão continuar porque a rua continua acontecendo, a gente gravando ou não. Então, vamos tentar lidar com essa situação, não é mesmo? Mas assim, de uma forma geral, como eu me motivava? Eu procurava muito pessoas como eu, nesse momento, que gravassem, que tivessem dispostas a mostrar a realidade da medicina e do cursinho no YouTube. Então assim, eu assisto muito YouTube, só que em português, assim, a galera aqui do Brasil não tinha muito, então eu não tinha pessoas que trouxessem a realidade. Eu tinha aquela galera que mascarava tudo e que mostrava tudo bem, tudo ótimo, tô tentando, não deu certo, mas eu tô bem. E tipo, não é a realidade, entende? A gente fica muito mal mesmo. E não é assim que funciona. Então, eu realmente procurava muito pessoas que mostrassem o que hoje eu tô mostrando pra vocês. E isso sempre me motivava muito. Med Vlogs também era uma coisa que me motivava bastante. Eu nunca achei uma pessoa que eu me identificasse aqui no Brasil. Então eu assistia muita gente que fazia pre-med lá em college, nos Estados Unidos. Então, pra quem não sabe, nos Estados Unidos você tem que fazer um college antes, que dura de 2 a 4 anos, depende de como você foi no high school. E você faz o pre-med, então você estuda, tipo, química, bioquímica e algumas coisas já da área. É meio que o primeiro ano, assim, aqui nos Estados Unidos, que é aquela base. Você meio... Enquanto você acaba o high school, a matéria do high school que é leve lá nos Estados Unidos, eles acompanham um pouco do Brasil, então tem cálculo, tem um monte de coisa assim, e ao mesmo tempo também vem com a parte da medicina, algumas questões assim. Então você pode ir para a área da saúde e depois você faz a faculdade e por último a residência. Então o que eu faço muito? Eu acompanho muitas pessoas que faziam faculdade lá nos Estados Unidos, que fazem faculdade nos Estados Unidos. A grande maioria é americana, então nem todos de medicina, mas era só uma questão de motivação, de assim, eu quero viver essa realidade, por mais que não seja a realidade de medicina, era uma realidade de estudo e focado no que aquela pessoa gostava. Independente de ser medicina ou não, o curso da pessoa era o curso que ela amava, então ela transmitia aquela sensação de, tipo, realização e tudo mais. E mostrando ainda algumas coisas ruins. Então eu posso trazer algumas meninas que eu assistia, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, que daí vocês podem acompanhar elas também. Mas é tudo em inglês. Então era basicamente assim que eu me motivava. Às vezes assistindo uma série, um filme que focasse nessa área, mas era mais o meu sonho mesmo que me motivou a maior parte do tempo, que era uma certeza que eu tinha desde que eu era criancinha. Então eu nunca tive coragem de desistir, porque por mais que, por exemplo, no meu último semestre de cursinho eu tivesse completamente desmotivada e sem saber por que eu tava fazendo aquilo, eu não tive coragem de desistir, porque eu não queria saber se eu desisti porque eu realmente não queria medicina ou se eu desisti porque tava muito difícil e a carga emocional tava muito pesada. É muito difícil de equilibrar, eu acho que vão ter perguntas sobre isso, talvez esse vídeo fique um pouco longo. Eu quero pedir desculpa pra galera que não é de med, de cursinho, de coisas assim, e não tem muito interesse nesse material do que eu tô falando agora, mas eu vou bem de boa e eu quero falar tudo pra dar o máximo de suporte pra quem tá no lugar que eu tava nos últimos 2 anos. Se esse vídeo ficar muito longo, eu divido em 2, senão a gente mantém tudo num vídeo só e daí vamos ver o que vai rolar. Mas então, basicamente, a minha motivação foi assim que funcionou. Qual é o melhor método para estudar, na sua opinião? Então, eu acho que oscila muito. Eu tenho alguns métodos de estudo, todos funcionaram pra mim, alguns melhor do que outros. Eu vou dar algumas dicas daqui a pouquinho. Mas
assim, terceirão, cara, é sentar, ler muito, 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 muito e fazer muito exercício e revisar os exercícios. Então é basicamente isso, não tem muito o que fazer. O negócio é você se afundar na matéria, porque você tem que entender o básico. O método de estudo no terceirão eu acho que seria esse. Já no primeiro ano de cursinho, você já tem a matéria na tua cabeça. Parece que não, mas você tem. Então, o que eu sugiro? O que funcionou pra mim, gente, por favor, em momento algum eu tô falando pra vocês fazerem o que eu tô falando. Eu não... O que eu falei? Em momento algum eu tô falando pra vocês fazerem o que eu fiz, entendeu? Eu tô só dividindo a minha experiência. Às vezes vocês podem tentar e pode dar certo, ou vocês podem tentar e não dá. Então vocês partem pro próximo método até que alguma coisa vai ter que dar certo. Na minha opinião, no primeiro ano de cursinho você já pode focar um pouco mais na matéria em si, que normalmente é o que falta. Você sente que você já sabe aquela matéria, mas falta um pouquinho mais. Então é mais focar no material didático. Eu diria o material didático da minha preferência é o poliedro. Eu sinceramente sou contra o Memorex, não é algo que vai te ajudar. Os vestibulares hoje talvez te ajude no terceirão, no momento que você tá ainda no esquema da decoreba. Depois que você já decorou as partes mais importantes, você tem que passar para a parte de raciocínio e conexões de matérias diferentes, porque o vestibular tá exigindo isso hoje. Então você não tem mais uma questão que tem um monte de palavrinha que você tem que escolher uma lá e é tudo na decoreba. Não é assim. Você tem que correlacionar várias matérias diferentes com questões sociais, com acontecimentos que estão acontecendo. Óbvio que acontecimentos acontecem, mas vocês estão entendendo? Tem que misturar muita coisa e são várias áreas de conhecimento também que você tem que envolver na resposta de uma simples questão, inclusive só as objetivas. Eu nem tô entrando em discursiva nesse momento. Então, assim, você precisa mesmo ir atrás. Outra coisa, foco 100% em redação. Redação te salva e redação faz você passar fácil nas particulares. Não que seja fácil passar, mas se você já tá ali no limbo de passar, a redação vai fazer tipo assim e você passa. É uma loucura. Eu ia muito mal em redação e ano passado eu passei em 3 faculdades porque a minha nota da redação subiu e foi tudo que eu sempre precisei, na verdade. E me ajudou muito. Então, assim, redação bastante e muita leitura, jornal, muitas coisas que você possa correlacionar tanto na redação quanto nas objetivas também. Se você já tá mais tempo no cursinho, eu já recomendo você ir mais para os livros mesmo. Então pega o Amabis, pega toda a galera pesada que ninguém quer pegar e ó, desce a lenha. Eu fazia xerox, grifava, perguntava ao professor, isso aqui cai, isso aqui não cai. Às vezes tem umas coisas muito aprofundadas que não caem, mas você já tem um baita conhecimento para a faculdade, então acaba que dá muito certo. E além disso, eu parei de fazer questões o meu último ano. Aliás, já no meu segundo semestre do primeiro ano de cursinho, já mal fazia questões objetivas assim, porque eu sentia que não estava rendendo mais e não me ajudava a ter a matéria mais pesada na minha mente. Então acho que você tem que focar no que ninguém quer focar, que é meio que um ritmo mais de faculdade mesmo, que é cada um por si.